Boa noite, meus queridos irmãos, meus amigos, vários que têm visto os nossos vídeos. Eu sei que você tem compartilhado com outras pessoas e fique à vontade, tá bom? Compartilhe aquilo que é bom, aquilo que faz bem para a sua vida, tá bom? Hoje é quarta-feira, tá? E nós temos mais um estudo da Palavra de Deus para a gente crescer, para a gente aprender mais desse livro tão maravilhoso que é a Bíblia, tá bom? Abra sua Bíblia, vamos lá para Marcos capítulo 3, a partir do verso 22. A gente vai falar de uma passagem polêmica, tá bom? Marcos capítulo 3, do verso 22 ao verso 30. Se você gosta de polêmica, então vamos lá, hein? Aguarde. Vamos ler o texto? Já abriu? Já achou? Tá bom, então vamos lá então. Marcos capítulo 3, verso 22 diz o seguinte: Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: Ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Ai, ai, pecado imperdoável, blasfêmia contra o Espírito Santo. Vocês não têm ideia o quanto que eu já ouvi de mensagens, de discussões sobre esse trecho da palavra de Deus. Mas vamos lá, vamos ser rápido para a gente não perder tempo, tá bom? Vamos tentar entender melhor isso aqui. Será que existe um pecado que não pode ser perdoado? Pense um pouquinho. O que seria então a blasfêmia contra o Espírito Santo? Meus irmãos, nós estamos diante de uma passagem que tem sido muito mal interpretada, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha no contexto todo para a gente entender melhor aquilo que aconteceu, tá? Nós lemos aqui que o texto nos mostra Jesus discutindo com os escribas, tá bom? Os escribas diziam que Jesus estava possesso de Beelzebu e também pelos maiorais dos demônios. A palavra Beelzebu aqui é uma palavra um pouco incerta, mas tudo indica que ele esteja se referindo, na realidade, aos demônios, tá bom? E Jesus então aceita aquele desafio e Jesus passa a enfrentar estes escribas face a face. E Jesus diz que veio ao mundo não para apoiar as obras de Satanás, mas ir contra as obras de Satanás. Então, sendo assim, se Jesus veio, pelo menos nesse momento, né? Se ele fez algo em nome de Satanás, Jesus diz: olha, então o reino de Satanás está dividido, não é? Ou seja, Jesus ele ia contra os objetivos de Satanás. Então Jesus está dizendo: olha, é meio complicado, porque se eu estou indo contra as obras de Satanás, não é? Como que eu posso estar unido a ele? É impossível. Então, esta casa de Satanás, ela está dividida, não é?
Portanto, meus irmãos, era inaceitável que Jesus estivesse fazendo algo em nome de Satanás. Tá bom? E para finalizar essa discussão de Jesus aqui, ele, no finalzinho do verso 29, ele coloca esse verso que é bem polêmico para nós, né? Quando ele fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Jesus diz: mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre. Tá bom? Eu vou apresentar para vocês pelo menos 3 correntes, tá, de interpretação deste verso sobre este pecado imperdoável, sobre a blasfêmia do Espírito Santo. Tá bom? A primeira corrente diz que o pecado imperdoável é a persistente atitude de rejeição da luz de Deus pelas trevas. Ou seja, rejeitar a luz de Deus é permanecer nas trevas. E permanecer nas trevas é continuar afastado de Deus e sem perdão. Então, qualquer pessoa que rejeita a Deus, ele permanece sem perdão. Por isso que é um pecado imperdoável, não é? Mas é claro, se a pessoa se arrepender, sim, ela recebe a luz de Deus. Mas enquanto ela permanece, não é, com esta atitude permanente de rejeição, não tem como ela ser perdoada. É interessante pensar sobre isso. A permanência da rejeição mantém o homem afastado, não é? E como consequência disso, nós temos o juízo. Porque imaginar, meus irmãos, que existe um tipo de pecado que não pode ser perdoado é aceitar a limitação do sacrifício de Cristo pelos pecados da humanidade. E isso é inaceitável. A obra de Cristo na cruz perdoou todos os pecados. Não existe pecado que não seja perdoado. Mas a partir do momento que o pecador se mantém resistente, não é? É óbvio, ele não tem perdão, porque ele está resistente. Mas a partir do momento que ele resolve aceitar a Cristo, sim, a vida dele é transformada, os seus pecados são perdoados. Mas enquanto ele permanece na persistente rejeição, a persistente rejeição não pode produzir o perdão de Deus. Tá bom? Então esta é a primeira corrente que nós vemos. Uma segunda corrente diz que o pecado imperdoável é atribuir a Cristo uma ação de Satanás. Ou seja, foi um pecado que não pode ser cometido hoje, porque Cristo ele não está aqui fisicamente. Então muitos acreditam que esse pecado não pode ser cometido hoje, porque foi algo que aconteceu lá atrás. Algo que Jesus fez e aquilo foi atribuído a Satanás. Então, ou seja, aquilo seria um ato isolado. Então, o fato de Jesus não estar hoje aqui presente, Jesus não pode cometer, não é? As pessoas não podem cometer esse pecado contra Jesus, porque ele não está aqui presente, tá bom? Então, esta segunda atribuição então, coloca, não é, o pecado imperdoável para a época em que Jesus estava vivendo e não para os nossos dias. Ele foi imperdoável naquela época enquanto Cristo ainda estava na terra, né? Mas hoje ele não está fisicamente aqui. Então, portanto, não é possível, não é, que as pessoas cometam esse pecado com Jesus Cristo. E este argumento se baseia muito num fato local para aquela época de Jesus e não para os nossos dias. Nós até podemos pensar, sim, que esta possibilidade é bem grande, sim. Jesus não está aqui presente, então ninguém pode atribuir nada ao Senhor Jesus. Então, não podendo atribuir nada a Ele, é impossível que este pecado seja cometido. Tá bom? Então, é o segundo argumento que as pessoas utilizam, tá? E o terceiro argumento que as pessoas utilizam para explicar sobre este pecado imperdoável, muitos dizem que o pecado imperdoável é expressar palavras ofensivas ao Espírito Santo. E aqui não só palavras, mas também atitudes, né? Então muitos creem
que expressar qualquer tipo de palavra ofensiva ou atitude ofensiva para Deus provocaria este pecado imperdoável. As palavras poderiam ser, por exemplo, descrer, duvidar, não é, de Jesus, rir, escarnecer, não crer na ação do Espírito Santo, não é? Duvidar de qualquer coisa sobrenatural. Então, esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude geraria, então, este pecado imperdoável. Meus queridos irmãos, vamos lembrar mais uma vez que este argumento ele é fraco, porque não leva em consideração o valor e a amplitude da morte de Cristo na cruz. Como falamos no primeiro argumento, né, a morte de Jesus Cristo na cruz perdoou todos os pecados. Não existe pecado que não seja perdoado, não é? Então, hoje as pessoas rir, escarnecer, isso infelizmente não provoca o pecado imperdoável, tá? Mas eu fiz questão de destacar esse último argumento para que você saiba que realmente ele existe sim em muitas igrejas, tá bom? Vamos tentar lembrar das três, tá? Então, o primeiro argumento que nós vimos para explicar o que seria esse pecado imperdoável seria uma atitude de rejeição persistente, tá? Então, ou seja, aquele pecador, tá bom, persistente, que não quer o evangelho, é óbvio que não tem perdão para ele, enquanto ele estiver resistente. Mas a partir do momento que ele quebra o coração e ele aceita Cristo, sim, ele teria o perdão. Então, o primeiro argumento seria uma rejeição persistente em relação ao próprio evangelho de Jesus Cristo. O segundo argumento diz que este pecado não pode ser cometido hoje porque ele foi dito para Jesus naquela época. E Jesus, ele não está aqui hoje presente, então esse pecado não poderia ser cometido, tá bom? E o último argumento que eu mencionei a vocês são pessoas que acreditam que expressar palavras ofensivas, não é, contra o Espírito Santo, provoca, então, este pecado imperdoável. Bom, o que eu acredito? Eu acredito, meus irmãos, que os dois primeiros argumentos, eles têm muito a ver, sim, com aquilo que aconteceu. Uma atitude de permanência, rejeição do Evangelho de Cristo, torna impossível a aceitação do pecador perante Deus. O pecador ele é aceito perante Deus a partir do momento que ele se arrepende, a partir do momento que ele reconhece a sua vida, aí sim ele recebe o perdão. Mas enquanto ele se mantém resistente, é impossível, não é, que ele seja alcançado pelo Evangelho de Cristo. Também acreditar sim que aquilo só aconteceu naquela época, sim, é algo realmente muito possível. Mas o último argumento, expressar palavras ofensivas, né, provoca a blasfêmia contra o Espírito Santo, meus irmãos, infelizmente esse argumento ele não é forte ou poderoso porque infelizmente ele acaba rejeitando a amplitude da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então vamos lembrar, meus irmãos, que a morte de Cristo na cruz cobriu todos os pecados. Todo tipo de pecado foi perdoado na cruz de Cristo. Se existe um pecado que não foi coberto, é porque o sacrifício de Cristo é limitado. E isso é inaceitável. Nós não aceitamos isso. Nós cremos sim que o sacrifício de Cristo perdoou todos, mas todos os pecados, tá bom? A rejeição persistente do pecador em relação ao Evangelho não pode levá-lo ao perdão. E sem o perdão não há a possibilidade de remissão dos pecados. Tá bom? Esta é a passagem que eu quero compartilhar com vocês hoje. Só polêmica, hein? Se você quiser estudar um pouco mais, procura na sua Bíblia. Esta passagem ela é discutida em Mateus capítulo 12, verso 31 e verso 32,
e também Lucas capítulo 11, do verso 14 ao verso 21, tá bom? Meus queridos irmãos, eu gostaria de contar com suas orações, tá bom? Em relação à nossa igreja. Vamos caminhando com a igreja no lar. A igreja no lar está viva, está ativa, está trabalhando. Aproveite este momento de quarentena para você gastar tempo com sua família, para você gastar tempo em oração. Você aí, o líder do seu lar, seja aí o pastor da sua casa. As suas ovelhas estão aí agora, são os seus filhos, a sua esposa, tá bom? Seja um bom pastor, seja um bom sacerdote, conduza a sua família em oração e cuide da sua esposa, cuide também dos seus filhos, tá bom? Ore também, meus irmãos, para que isso logo acabe, né? A gente não vê a hora de poder retornar à igreja, retornar às nossas atividades. Mas por enquanto é assim mesmo. Nós vamos ficando aqui nos nossos lares, mas sempre lembrando, tá bom? De apoiar uns aos outros. Se você tem alguma necessidade, entre em contato conosco pelo nosso grupo da igreja, nosso grupo Conexão. Nós estaremos orando, tá bom? Por sua vida. É tão bom ver as pessoas fazendo aniversário, as pessoas compartilhando no grupo das suas questões. Eu sinto realmente a igreja próxima, mesmo que ela está lá, cada um na sua casa, tá ok? E isso é importante para que a gente se mantenha, meus irmãos, durante este período de quarentena. Só saia de casa se for necessário. E só saia de casa, ó, com a sua máscara. Use o álcool gel. Cuidado com as aglomerações, tá bom? Vamos seguir, meus irmãos, as orientações dos especialistas em saúde, que eu tenho certeza que vai ser a melhor coisa para a nossa vida, tá bom? Faça a sua contribuição, nós temos compromissos, eu tenho falado sobre isso, tá ok? Nessa semana e nas próximas temos compromissos grandes e eu conto com a sua ajuda, com o seu apoio, para que a gente continue mantendo a obra de Deus, tá bom? Deus te abençoe, ó, tô com saudades. Um abraço forte, tá bom? Um beijo nas crianças, eu não esqueço das crianças, tá bom? Eu não esqueço dos jovens também, eu não esqueço, meus irmãos, de ninguém. Tô com vocês aqui, ó, no coração, tá bom? Conte comigo, tá? Para aquilo que você precisar. Deus te abençoe, tá? Ó, um beijo forte para você, tá bom? E até domingo. Domingo temos novidades, vocês vão ver, tá bom? Tchau, tchau.